Olá, minha gente, muito bom dia. Pois então, hipocrisia, hipocrisia, hipocrisia. Hipocrisia para dar e vender. Isto é o que predomina desde os mais altos escalões midiáticos até o pequeníssimo jornal de quinta categoria de bairro, aquele jornalzinho que realmente não tem responsabilidade alguma com nada, mas que está ali para servir aos seus próprios interesses. Muito bem. E com base em que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso com base no fato de que, puxa vida, todo mundo critica Trump, todo mundo critica a atitude que Trump tomou com relação a Soleiman, mas ninguém percebe o óbvio. O próprio Irã assumiu nos últimos dias, lá no dia 10, se não me engano, que realmente ele havia atirado por engano ou de forma desastrosa contra um avião civil. Bom, a priori pode ser por engano, como ele diz. Por um outro lado, existem as dúvidas como é que um militar, como é que um aparato militar, uma das forças militares que está em guerra com um dos países, ou em guerra, ou pelo menos tentando uma guerra com um dos países mais ricos do mundo, um dos países mais poderosos do mundo, simplesmente comete um engano desse, uma besteira dessa, atirando contra um alvo civil, contra um avião comercial com 170, 180 civis, todos inocentes, nenhum com responsabilidade sobre o que estava acontecendo. Pois muito bem, foi exatamente o que aconteceu. O Irã atirou contra um alvo civil, talvez por engano, talvez por um interesse de deixar marca sobre algo que estava incomodando ao exército, às forças terroristas iranianas. Muito bem, o objetivo ali talvez tenha sido aquilo de demarcar. A última palavra foi a nossa e nós fizemos o que sempre fizemos, ou seja, armamos alguns homens com bombas e os explodimos em meio a um território, como sempre foi feito no mundo todo, como volta e meia eles fazem. Quando explodiram as Torres Gêmeas, também, que foram feitos justamente por radicais islâmicos, também foi feito da mesma forma. Não se importaram com o número de civis que lá estavam, não se importaram com o número de pessoas inocentes que pagariam com a vida por aquele ato. Simplesmente foram e fizeram o que acharam que tinham que fazer. Quando fizeram inúmeros outros atos ao redor do mundo em retaliação a coisas que eles achavam que estavam sendo perseguidos, eles o fizeram sem o menor problema, nenhum problema de ordem intelectual, de ordem moral, jamais. Até porque ordem moral a um povo cujos mestres, cujos homens mais fortes casam-se com meninas de 7, 8 e 9 anos, dá para perceber que a moral passou por ali e não deixou nem mesmo cheiro ou odor, né? Quer dizer, ela passou simplesmente e passou longe, não deixou cheiro, não deixou rastro, não deixou absolutamente nada. Ah, mas é uma questão cultural. Pois é, essa é a questão que todo mundo joga. Eles têm uma questão cultural. Culturalmente, eles, os mais velhos, homens de 50, 50 e poucos anos, 60 anos, casam-se com crianças de 7, 8 e 9 anos e fazem o que querem barbaramente com essas crianças, a ponto de muitas delas morrerem dias após de perfurações internas, isso quando não morrem nos próprios atos sexuais. Bom, existem outras culturas que têm esse povo. Cultura tal, por exemplo, o qual de apedrejar mulheres que porventura sejam pegas em adultério. Adultério é errado? Sim, é errado.
Porém, nós vivemos uma sociedade onde cada um faz o que quer das suas vidas, o que quer dos seus próprios corpos. Portanto, o adultério, nesse caso, podendo ser errado ou não, não é passível de morte por apedrejamento, especialmente. Bom, já não seria passível de morte, menos ainda por apedrejamento. Uma criança de 7, 8, 9 anos, ela ainda está em fase de educação, ou seja, ela está no princípio de sua vida, ela está vivendo seu mundo lúdico, portanto, ela tem todo o direito ao estudo, ao trabalho, à educação, a fim de que ela possa crescer em paz e harmonia, e ela não tem obrigação alguma de fazer o papel de esposa de um velho de 50, 60 anos. Além disso, culturalmente, eles também jogam jovens gays ou lésbicas, né? Até a priori só temos notícias de gays, mas que eles jogam muitas vezes de cabeça para baixo do alto de prédios, ou simplesmente penduram com um guindaste no meio da rua, de forma que a pessoa estrebuche ali no meio da rua. Isso não é fato nem fita, é, porém, uma história que todo mundo conhece, até porque isso é visto no meio da rua, em praça pública. O povo vai para ver o que é que se faz com alguém que age de forma errada para com os preceitos islâmicos. Lembrando que estou falando, já falei inúmeras vezes, isto se refere aos radicais islâmicos. Não é parte da cultura islâmica especialmente, mas sim dos radicais islâmicos. Aqueles que querem impor a sua cultura, o seu modo de pensar, independentemente do outro querer ou não ouvir. Então, nós temos que lembrar muito bem o que é que nós temos pela frente. Está no momento certo de reclamar, sim, as mortes das 180 pessoas que foi ocasionada por aquele míssil desastroso propulsado pelo Irã naquele dia fatídico. Um míssil que matou 180 pessoas, 180 civis, e de forma bastante bruta, porque, puxa, o avião civil não estava na rota como inimigo, estava muito ao contrário disso, com todas as suas indicações, mostrando que estava saindo da rota do tráfego aéreo lá do Irã. E, quer dizer, consequentemente, não tinha motivo algum para que ele fosse atacado pelas forças revolucionárias ou terroristas, né? Não são revolucionários, são terroristas iranianos, ou especialmente dos radicais islâmicos. Lembrando que até mesmo no Irã, com certeza, tem pessoas que não são radicais e que podem muito bem sentar-se a uma mesa de negociação. O problema está naquelas pessoas que não podem sentar-se a uma mesa de negociação porque não respeitam as bases de negociação diplomáticas que sejam necessárias para uma continuidade de uma amizade, digamos assim. Porque todo aquele que invade o teu espaço de uma forma desavergonhada, ou mesmo tentando mostrar quem é que pode e que você não pode nada, esse merece sim a resposta à altura daquele ataque que ele está lhe fazendo. Isso é no dia a dia, não é só na diplomacia internacional, não. Também para o dia a dia. A pessoa tem que saber como entra na tua casa e se pode entrar na tua casa. Ou seja, bate na porta. Se você atender, será bem-vinda. Se você não atender, essa pessoa não está sendo bem-vinda. Ou mesmo porque você possa não estar podendo atender aquela porta naquele momento. Portanto, que sejam respeitadas as leis e as diretrizes daquela casa.
seja por quem quer que seja. Quem vem de fora tem que saber que aquele momento, aquela casa, aquele local tem uma espécie de, digamos assim, na minha casa eu sou rei, na tua casa você é rei. E, portanto, você determina as normas e você tem que ser respeitado por conta disso tudo. Quer dizer, se a pessoa não quer respeitar, não tem problema. Vai procurar a quem queira respeitar ou a quem seja obrigado a respeitar futuramente. Afinal de contas, quando você não respeita por bem, mais cedo ou mais tarde poderá ter que vir a respeitar, querendo ou não, ainda que não o queira, né? Quer dizer, não se trata, não sou eu que estou determinando, não sou eu que estou falando o que deva acontecer ou como deva acontecer. De jeito algum, nós temos que entender que faz parte do mundo você ser desta ou daquela forma. Na verdade, nós temos que lembrar que nossas vidas são regidas por leis e ordem, e nós não podemos brincar simplesmente porque nós não podemos brincar simplesmente porque não faz parte de nós essas ordenanças. Isso vem desde antes, praticamente, da fundação do mundo. Lembrando de uma passagem maravilhosa do livro de Êxodo, capítulo 8, versículos 8 a 10, que disse: Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Bendito e louvado seja o Senhor por esta palavra. Lembrando que Faraó pediu isso porque Faraó estava sendo atingido pelas pragas no Egito por conta do povo de Israel. Ele não quis dobrar-se ao Senhor, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e culminou como a grande maioria sabe, ou seja, quando o povo de Israel estava atravessando o mar aberto, e o povo egípcio foi atrás, e ali no meio do mar, Deus fez com que as águas se voltassem contra o povo egípcio, ou seja, aquela batalha que não era do povo de Israel, e sim de Deus, aquela batalha mostrou-se contrário ao povo egípcio, porque aquela batalha não era do povo, e sim de Deus. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, como diz a palavra em Êxodo 14, 14. Portanto, tivemos duas palavras maravilhosas para a nossa meditação. Pensemos nisso. Um grande abraço, que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, no nome santo de Jesus. Aleluia! Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Que a hipocrisia nos passe longe. Beijos. Bye. Fui.